Primeiro eu gostaria que você falasse seu nome e a sua idade. Meu nome é Jéssica, eu tenho 29 anos. Jéssica, o que você pensa do Brasil? Eu acho que a gente está num momento muito difícil da realidade brasileira, porque nos últimos anos a gente viu a ascensão de um grupo muito forte de extrema-direita representado pelo governo Bolsonaro. A gente teve um impeachment contra uma presidenta legitimamente eleita, que era Dilma, um impeachment sem razões jurídicas reais, eram razões de um projeto político elitista, né, de parte da direita do nosso país, que tirou uma presidenta eleita democraticamente para colocar no seu lugar um candidato, né, que era o vice da Dilma, o Temer, para aprofundar reformas no nosso país contra a classe trabalhadora. E de lá para cá as coisas só pioraram, porque veio o Bolsonaro também nesse tempo. A América Latina, desde a colonização europeia e os processos de independência, ela é atravessada por golpes. Tem golpe para quase todos os lados na América Latina. Sim. É possível um dia fazer alguma coisa em um país latino-americano sem resolver a questão do imperialismo, que está sempre por trás de todos esses golpes, ou a grande maioria deles? Acho que essa é uma observação muito importante, de que a América Latina, a história do nosso continente é atravessada por golpes, porque os países imperialistas, sobretudo os Estados Unidos, têm um interesse econômico, geopolítico nessa região muito intenso. Petróleo, água, natureza. Então, ao longo do tempo, mão de obra para explorar da classe trabalhadora. Ao longo do tempo, a gente viu a classe dominante desses países imperialistas se articularem com as classes dominantes desses países aqui da América Latina para aplicar esses golpes e ampliar a exploração da classe nos países do nosso continente. Eu acho que existem diferentes exemplos de subversão revolucionária na América Latina que abrem o caminho para que a gente repense que história a gente quer continuar tendo no nosso continente. Eu acho que isso passa muito pelo fortalecimento dos movimentos sociais, da esquerda, para repensar o modelo de desenvolvimento que a gente tem, o modelo de organização econômica da nossa sociedade, que eu acho que tem que ser um modelo que caminhe para combater as desigualdades sociais. É nessa estratégia política que eu atuo no movimento dos trabalhadores, né, no sindicato, e por isso também faço parte do PSOL, né, para militar e fazer avançar no nosso continente essa luta em defesa da classe trabalhadora. Nós vivemos num sistema de acumulação e de exploração. Sim. Que a gente coloca o nome capitalismo para esconder a miséria que está todo dia na nossa frente. Você acha possível exercer uma oposição contra isso? Eu gosto muito de uma frase do Marx, que ele coloca que as ideias dominantes da nossa sociedade são as ideias da classe dominante. É muito difícil fazer frente, fazer oposição aos governos que são controlados pela classe dominante, pela burguesia, com toda a máquina que eles têm para ampliar a exploração sobre a nossa classe. Mas é necessário. A gente, mesmo que nós não estejamos nos postos de poder e que a gente não queira essa democracia que é meramente representativa, que não é uma democracia para os trabalhadores, ainda assim nós somos a maioria, né? A classe trabalhadora são os 99% que estão lutando, que estão trabalhando no dia a dia, e é na unidade da classe trabalhadora lutando que eu acho que a gente consegue avançar na conquista de direitos e na perspectiva de um outro futuro, sem a exploração que a gente tem hoje com esse sistema capitalista. Você tem esperança no futuro? Eu acho que por conta da militância é possível. Eu acho que não tem outra alternativa a não ser pensar que as coisas podem mudar no futuro, que as coisas podem ficar melhores, assim. Mesmo que seja tão difícil sonhar, porque a gente está vivendo hoje num momento de muita desesperança, de muito ódio, de muita violência política, né, praticada pelo neofascismo, pelo autoritarismo. Mas não tem outra alternativa, né? E o motor da história também é a luta, né, a luta da classe trabalhadora. Não vejo outra perspectiva que não seja almejar um futuro melhor, e aí eu tenho esperança assim no futuro, por conta disso, por conta da luta. Você chora? Ah, sempre, sempre. Acho que a gente está numa realidade em que
é muito difícil ter muitas perspectivas, né? Individuais e sobretudo coletivas. Acho que nos últimos anos a gente se aprofundou num lamaçal de miséria, de fome, de retirada de direitos e que influencia também a forma como a gente se vê, né? Cada vez mais sem perspectiva, cada vez mais desempregada, cada vez mais não conseguindo arcar com as contas básicas de casa. Não tem como não chorar diante disso, né? E a gente viveu a pandemia também. Foi um momento de luto, de genocídio do nosso povo. Não sei, quem não chorou, acho que foi só quem foi conivente com esse processo. Eu sou, como alguém que gosta da história, o que aconteceu com a gripe espanhola em 1918 e o que aconteceu com a Covid 100 anos depois, 102 anos depois, foi quase idêntico. Ou seja, em termos comportamentais, em 102 anos, o ser humano mudou quase nada. Dizendo isso, você é capaz de olhar para o ser humano e não se assustar? Eu acho que não tem como não ficar assustado vendo uma corrente de pensamento muito autoritária que defende a ditadura, sendo apoiada ainda hoje, depois de tudo que aconteceu na pandemia, por 30% da população. Mas acho que tudo isso não é algo natural, que pipoca dentro de alguém, que faz alguém se transformar fascista. É fruto de um processo político, histórico, econômico. Então o bolsonarismo ele surgiu agora com muita força, mas ele tem raízes profundas no nosso país. Tem raízes no colonialismo, tem raízes no racismo, tem raízes no machismo, na LGBTfobia histórica que a gente vivencia. Então o Bolsonaro infelizmente conseguiu canalizar essa posição, essa visão de mundo, esse movimento por conta de vários elementos, né? Uma desesperança também, uma desesperança com o que foram os governos do PT. Eu acho que isso, parte da classe trabalhadora sentiu que aquele não era o seu governo e ao invés de retrucar, de se manifestar à esquerda, foi à direita, porque os movimentos de direita estavam muito fortes, né? Tinha um apoio da mídia, tem um apoio também das grandes empresas, né? Do capital internacional. E aí eu acho que isso tudo formulou o que é o bolsonarismo hoje, né? Então, dá desespero, dá desesperança, a gente se choca com o fato de que as coisas não tenham mudado tanto, mas é isso, eu acho que entender que é processo histórico faz com que a gente entenda que também não é natural, que pode mudar um dia. Tô apostando nisso. Com toda essa análise social, econômica, geopolítica, uma perguntinha muito simples para você, talvez a mais simples de todas. Na sua opinião, o que é a vida? Uma bagunça, uma loucura, um monte de história, e processos sociais, e subjetividade, e pessoas se encontrando, muita dificuldade, muita dureza. E também acho que, assim, olhando para mais próximo, assim, né, para as nossas famílias, para a gente que está vivendo a vida aí, acho que muita luta, né? A vida é muita luta. Para sobreviver, para comer, para resistir, para realizar sonhos. Acho que é isso. É uma bagunça que tem muita luta. Tem um escritor dos Estados Unidos, o Bukowski, ele diz uma coisa. Às vezes as pessoas são tão forçadas a lutar pela sobrevivência que não conseguem nem viver. Não sobra nem tempo para viver. Tamanho o desprendimento de força que precisa ser colocada todo dia para sobreviver, para ter um mínimo. Fala o que você quiser para quem vai assistir esse vídeo aí, a mensagem que você quiser deixar. Tem uma frase mais conhecida que essa que você citou, que eu nem conhecia, que é do Gonzaguinha, né? Que não lembro exatamente como era, mas que a vida vai ser bonita um dia, que ela é bonita, mas pode ser muito melhor um dia, né? E acho que mesmo com toda a dificuldade que a gente tem hoje de sonhar, de viver, de realizar nossos sonhos, acho que a gente tem que mirar na esperança, assim. Aí eu lembrei agora de uma outra frase também da Luísa Erundina, num comício que ela estava com Boulos, que ela falou que a desesperança e o medo são reacionários, e que a esperança e a coragem são revolucionárias, né? E eu acho que é muito disso, assim.
querem muito, a elite dominante, os bolsonaristas, os neofascistas, querem muito que a gente pare de sonhar, que a gente não tenha perspectiva, para que as coisas continuem se reproduzindo com tanta desigualdade. E eu acho que sonhar, que sorrir, que ter coragem, que lutar pela alegria é uma forma também da gente resistir, assim, em cada canto, em cada lugar, em cada casa, em cada local de trabalho. Então, acho que é por aí. Você autoriza a divulgação do seu depoimento? Sim, obrigada, eu adorei refletir sobre isso. Grande prazer falar com você, tá? É nóis, tchau, tchau. Obrigada. Vitória.